Sábado a todos, você que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook da igreja, que Deus possa ser louvado nessa manhã. Mais uma vez nós estamos aqui, junto com 2 convidados ilustres da nossa igreja, para recapitular a lição que nós já estudamos durante a semana, tá bom? Então você que está em casa, não saia por nada. Eu tenho algumas coisas a falar durante o estudo da lição, então que você possa ficar atento naquilo que nós vamos estudar, nós vamos recapitular da lição. Por favor, quero começar pelas damas. Qual o seu nome, a igreja que você pertence, qual é a sua função na igreja? Bom dia, um feliz sábado a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Érica, para quem não me conhece, sou da igreja do Jardim Cenice, distrito aqui do Itaim Paulista. Estou muito feliz, obrigada por ser convidada. Em meio a esse afastamento social que estamos vivendo, a gente está sentindo falta, né, de estar sendo abraçados, de estarmos juntos, né? Então, por mínimas pessoas que tenham aqui, eu fico feliz. Sou diretora da igreja de Jardim Cenice, atuo, né, agora esse ano, fui votada a isso, mas nem por isso eu não sou submissa a Deus, né? Chego aqui tremendo, mas vamos lá. Para quem conhece a Érica, que está acompanhando nós, sabe como a Érica é, e ela está aqui nervosa, mas falei para ela ficar tranquila. Nós temos aqui, no centro, o nosso irmão. Qual o seu nome? Qual a sua função na igreja? Bom dia. Bom dia, eu quero saudar a todos com um feliz sábado. Aqueles que me conhecem, aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcos, eu sou membro dessa igreja e nós estamos atuando na área de escola sabatina, né? E nós ficamos felizes em rever os irmãos, aqueles que estão próximos da gente aqui e você que está nos assistindo também. E queremos convidá-lo para que juntos possamos estudar um pouco mais a respeito de Cristo na Bíblia. Amém. Já fizemos a apresentação. Eu quero chamar a sua atenção para que você, junto conosco, participe. Coloque perguntas aí no Facebook, o pastor está aqui para responder lá o que você precisar. E eu quero que você, nesse exato momento, abra a sua Bíblia. Isso, nós vamos precisar da Bíblia aberta. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Não perca tempo, é a Bíblia que nós estamos estudando. Então, pegue a sua Bíblia, que você que está em casa, abra no livro de Êxodo, no capítulo 20. Num determinado momento do nosso estudo, nós vamos exatamente frisar um pouco em Êxodo, capítulo 20. Tá bom? Mas eu quero começar com vocês aqui, quero colocar vocês na mira da verdade. Vocês conhecem a Mira da Verdade, o programa da Novo Tempo. Eu sou o Tito e vocês são o Leandro Quadros agora. Veja só, a lição, o título da lição dessa semana diz: a visão de Jesus e dos apóstolos em relação acerca da Bíblia, o que eles achavam da Bíblia. Érica, no seu entendimento, para que a gente possa dar introdução, o que Jesus achava e os apóstolos achavam da Bíblia? A sociedade, ela aprendeu a acreditar naquilo que ela pode tocar, né? Naquilo que ela pode ver. E a Bíblia ficou assim uma coisa meio que ultrapassada. Na questão do ser humano que eu falo, né? Então, o ser humano ele precisa ter mais fé para poder acreditar na Bíblia, né? Porque hoje os seres humanos eles estão vendo que estão tendo a Bíblia como uma coisa desacreditada, né? Então, Jesus ele amava as Escrituras, ele vivenciava o que estava nas Escrituras, a cada dia. Tanto é que ele falava, ele citava, né, ele memorizava. Marcos Molina, no verso para memorizar, o próprio Deus, o próprio Cristo falando para os discípulos e dizendo, em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele quis dizer sobre esse verso para memorizar? Bom, aqui no verso, para memorizar, Jesus está citando Deuteronômio capítulo 3, que lá, quando os homens estavam no deserto, eles eram sustentados e alimentados por Deus. Então, quando Jesus citou o Deuteronômio, é como a irmã acabou de dizer agora, ele sempre citava, as pessoas têm o hábito hoje em dia de dizer que é Novo Testamento e Antigo Testamento, mas Jesus dava muito ênfase às Escrituras como um todo, certo? Então, ele já estava citando aqui as Escrituras, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, 3, para enfatizar que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. Sim. E se vocês prestarem atenção, no tempo de Jesus não existiu o Novo Testamento, só existiu o Antigo Testamento. Exatamente por causa disso, dos discípulos e até mesmo de Cristo Jesus, ele usava só o Antigo Testamento. Então, aí, nós já começamos a perceber, e eu quero fazer uma pergunta para você que está aí em casa. Você responda aí para o pastor responder. Eu quero colocar o pastor Anderson na mira da verdade também. Coloque aí as perguntas, pergunte qualquer coisa para o pastor irá responder. Será que o Antigo Testamento foi anulado? A lição vai dizer um pouco lá na frente. Será que não precisa mais seguir o Antigo Testamento? Será que o Antigo Testamento só era para os judeus? Então, coloque sua pergunta lá, o pastor irá responder. Tá bom? Nós partindo para segunda-feira, meus queridos, Érica e Marcos Molina. O título diz o seguinte: está escrito. E aqui nós vemos uma cena de Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, onde que Jesus citou por 3 vezes. Explique para nós um pouquinho o fato que aconteceu ali entre Jesus. Qual foi o episódio que Jesus disse essas palavras? Então, a gente pode perceber, né, no nosso guia de estudos aqui, que Jesus ele tinha um conhecimento profundo, né, um conhecimento muito profundo das Escrituras, porque ele não estava ali como eu, com uma anotação, com a Bíblia na mão, com o guia de estudos. Não, ele memorizou naquele episódio, né? Ele estava memorizado dentro dele. E isso não serviu só serviu para a vida dele, que ele usava a palavra ali para estar debatendo ali com Satanás, porque ele veio antes de qualquer anjo celestial. Repara que aqui nos textos ele orou 40 dias e jejuou, né? Então ele estava orando e jejuando, e nem por isso ele deixou de ser tentado, nem por isso ele foi tentado, ele deixou de ser tentado, e ele não sendo pecador, ele não tendo nem sendo propício a ser tentado. Mas imagina nós que somos pecadores, necessitamos da Bíblia, necessitamos orar e jejuar, porque Jesus, ele foi. Então, isso não diz que ele mesmo precisou. Ele precisou disso. Então, ele conhecia e ele não deixou, como eu disse, de ser tentado, né? E aí eu vou deixar para o irmão aqui fazer mais comentários. A gente volta. Marcos Molina, Jesus foi tentado. E aí ele usou por 3 vezes, está escrito. O que você poderia contribuir mais para as pessoas que estão nos vendo agora, para que elas possam entender mais sobre essa tentação de Jesus? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia em casa, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, você vai ver lá a história onde que Jesus foi tentado. Mas, Marcos Molina, enriqueça mais o nosso conhecimento. Bom, como nós lemos a Bíblia aqui, nós notamos o seguinte: quando Jesus foi levado ao deserto, nós podemos fazer alguns paralelos. Um dos paralelos é que vários homens da Bíblia também foram para o deserto, e lá também eles tiveram os seus 40 dias, vamos colocar assim, de provação, né? E um detalhe bem interessante aqui que nós podemos perceber é o seguinte, que no capítulo 3, o capítulo 4, ele vem logo depois do batismo de Jesus Cristo. Então, quando o céu se abriu e Jesus Cristo foi, e Deus olhou para ele e falou assim: esse é meu filho amado, a quem tenho prazer. E agora no capítulo 4, Satanás começa a questionar a Jesus, certo?
com relação exatamente a isso. Será que você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, então transforme esse pão, né, essas pedras em pão. Aí começou a questionar aquilo que Deus tinha acabado de falar para Jesus Cristo. Tinha acabado de falar para ele, Satanás começou a questionar ele. Então, o que Deus fez? Jesus fez? Ele começou a mostrar para ele também, como a irmã já disse agora há pouco, a citar o Antigo Testamento. Ele começou a citar Deuteronômio, que Satanás também conhecia, né? Tanto é que logo no finalzinho, e também assim, ele questionou a autoridade de Deus, a divindade de Jesus Cristo, né? Tudo isso Jesus já tinha dito para ele. Só que Satanás agora começou a questionar ele. E ele quando Jesus citava Deuteronômio, Satanás também começou a citar a Bíblia. Só que a diferença das duas citações é a seguinte: a citação de Jesus Cristo, quando ele citou Deuteronômio, por que ele citava isso? Porque Deuteronômio, ele é um livro normativo. Lá em Deuteronômio a gente vai perceber, não só em Deuteronômio, né, mas nos primeiros 5 livros da Bíblia, que são livros que ditam regras, leis, mandamentos. Por isso Jesus começou a citar ele. Agora Satanás não, Satanás ele citou o Salmo 91. Só que o Salmo 91 não é um livro normativo, assim como é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando Deus citou, por quê? Porque lá existem normas e regras que todos nós devemos seguir. E o Claudemir, queria falar uma coisa rapidinho? Desculpa, pode. Como é que fala? O conhecimento de quem vive é diferente de quem leu, é diferente de quem experimentou isso, né? Então, Jesus ele experimentava esse conhecimento profundo que ele tinha, de tanto que ele lia, ele memorizava. Se a gente não faz isso, a gente acaba sendo somente um leitor e não um apreciador, e não tem experiência com isso. Como que nós vamos enfrentar as ciladas do inimigo, sendo que a gente não tem essa experiência, não tem essa vivência com a palavra de Deus, né? Sim. Vocês percebem? Pode falar, Marcos. Pode falar. Só um detalhezinho que eu esqueci aqui, assim, é que antigamente as pessoas, hoje em dia, na verdade, né, as pessoas dizem que o Antigo Testamento ele foi abolido, né? Só que Jesus Cristo nunca aboliu, que isso fique bem claro, que nunca foi abolido por Jesus Cristo de maneira nenhuma. Se você ler toda a Bíblia, inclusive Jesus Cristo só citava o Antigo Testamento, né? Que hoje em dia as pessoas dizem que ele foi abolido por Cristo, mas ele não poderia abolir uma coisa que ele só citava ele. Sim. Perceba uma coisa, Jesus, quando ele foi tentado, ele estava muito debilitado fisicamente. E você sabe que ali Satanás jogou todas as cartadas dele para quê? Para que ali fosse interrompido a obra de Cristo Jesus. Como foi dito aqui, após o batismo dele, Jesus se retirou, ficou 40 dias em jejum, e aí, no final desse jejum de Jesus, aparece Satanás como um anjo de luz. Ele era um anjo de luz no céu, e ele apareceu para Jesus. E ali, por 3 situações, ele questionou a Jesus, e Jesus respondeu assim: está escrito. Quando nós vamos ver um pouco mais para frente, mas quando ele diz está escrito, é porque a palavra dele tem poder. E até o próprio Cristo, nós vemos agora que ele seguia as Escrituras, a autoridade da Bíblia. A Bíblia tem muita autoridade. Eu quero frisar alguma coisa. Você que está com seu guia de estudo, esse guia de estudo aí na sua casa, você que não tem, mande para nós aí no Facebook, nós mandamos em PDF para você, na associação não tem, mas nós vamos dar um jeito de arrumar esse guia de estudo para você. No guia de estudo, no domingo, diz o seguinte: essa é uma lição poderosa para todos nós. A Bíblia somente, é o padrão supremo e fundamento de nossa crença. Veja só, o nosso fundamento está baseado na Bíblia. Nós somos uma igreja, nós somos um povo que seguimos a Bíblia. Nós não seguimos pastores, nós não seguimos anciões, nós não seguimos seres humanos, nós seguimos a Bíblia. A Bíblia é regra de fé nossa. Que essa regra de fé que é de nós que estamos aqui, seja sua também. Que a sua vida seja guiada pela Bíblia. Não tenha dúvida da Bíblia. O próprio Cristo, sendo testado, ele foi às Escrituras Sagradas. Mas nós vamos passando aqui. Na segunda-feira, eu pedi logo no começo, não sei se você se lembra, para você abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20.
Se você analisar, você que está com a Bíblia aberta, abra sua Bíblia, para que não haja dúvida. No capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 17, encontra as leis de Deus, os 10 mandamentos. No nosso guia de estudo, Érica, segunda-feira fala, Jesus e a lei. Como Jesus olhava para a lei dele, que está em Êxodo, capítulo 20. Esse é um assunto muito polêmico, né? Hoje em dia, nos nossos dias, hoje é muito polêmico. As Escrituras falam dos 10 mandamentos, né? Mas Jesus ele entendia que a palavra de Deus é inspirada por Deus e é válido, é autoritativo, né? Quando eu digo autoritativo é porque ele tem como nos transformar, nos mudar, né? E as nossas ações, né? E quando foi escrito os 10 mandamentos, aí muitos falam, ele foi resumido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus sobre tudo, é lógico que eu não vou matar, eu vou honrar pai e mãe, eu não vou adulterar, eu não vou fazer outras coisas. Por quê? Mas os 10 mandamentos está válido? Porque são 10 mandamentos que Deus deu, né? E conhecendo as Escrituras, não tem como nós não errarmos. Não tem como errarmos, na verdade, né? Agora, se caso deixamos isso passar, não lemos, não procuramos a quem possa nos ajudar com isso, porque as Escrituras, elas são... a gente tem que ter aquele primeiro contato, aquele primeiro amor, né? Então, se a gente tem uma pessoa para nos ajudar, auxiliar nisso, nós acabamos entendendo o que realmente foram os 10 mandamentos. Jesus disse que ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Sim. Marcos Molina, na mira da verdade agora, hein? Se prepara. O nosso guia de estudo diz assim em segunda-feira, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que isso quer dizer e como Jesus via e analisava a lei de Moisés, que foi escrito há 1.500 anos antes de Cristo Jesus? Uma coisa interessante que já foi dita aqui é que, assim, hoje em dia as pessoas dizem que a lei foi abolida, como já foi citado aqui, né? Agora, é interessante nós observarmos que quando Deus colocou isso, ficou muito claro que ao invés de abolir a lei, ele aprofundou, certo? Porque as pessoas diziam o seguinte, olha, quando Cristo morreu na cruz, a lei foi abolida, não existe, você não precisa mais cumprir a lei. Aí, como a irmã citou muito bem, se você questiona alguém se pode matar, roubar ou adulterar, todo mundo concorda que isso não pode fazer. Agora, como é que Deus ia abolir alguma coisa que foi Ele mesmo que escreveu com a própria mão dele, com os próprios dedos dele, quando nós lemos lá em Êxodo, como você muito bem citou, Deus escreveu com a própria mão dele. Inclusive, se a gente observar, quando você lê toda a Bíblia, você percebe que pouquíssimas vezes, ou raríssimas vezes, Deus escreveu com os próprios dedos. E uma dessas vezes é exatamente os mandamentos que ele escreveu em pedra. Por quê? Porque isso significa que é os mandamentos eternos, né? Que ele não iria, ele seria até incoerente se ele escrever alguma coisa na pedra e depois de algum tempo ele fala assim, olha, o que eu escrevi não tem mais função nenhuma, vamos tirar isso que eu não sei, né? Então, não, ele escreveu na pedra por quê? Porque é eterno. Isso deveria vigorar até os nossos dias. Viu, Claudemir? Deixa eu só falar sobre isso daí. Quando ele chegou nos líderes religiosos e falaram que eles erram por não conhecer as Escrituras. E nós também podemos levar para os dias de hoje, né? Que erramos por não ler. Às vezes deixamos a Bíblia de lado, não lemos, e hoje a gente tem meios, não precisa estar andando só com a Bíblia, mas você tem um celular, você tem um tablet, você tem alguma coisa que te leva a ler, né, as Escrituras, não deixando de lado, sabe? Porque eu falo assim, falei antes do texto autoritativo, né? Porque ele narra fatos que podem mudar as nossas escolhas. Então, nós podemos ir por ter outras escolhas, e não simplesmente fazer só o que é errado.
né? A gente pode escolher fazer o que é certo. Eu tenho uma escritora muito querida nossa, né, Ellen White, que ela até anotei aqui, que ela diz que os homens nos finais dos tempos serão condenados não por acreditar na mentira, mas sim por duvidar da verdade. E isso é muito triste, né? Porque eu acredito que de tudo que há nesse mundo aqui, feito, criado, a palavra de Deus aqui, essa palavra de Deus, é a única coisa que é verdade. Amém. No primeiro semana que nós começamos o estudo, você deve se lembrar, a palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Muitos dizem que a Bíblia não é uma verdade, interpreta de várias maneiras. Mas o nosso irmão Marcos Molina, ele falou algo que eu quero que você abra sua Bíblia em casa, para que nós possamos tirar a prova real daquilo que nós estamos falando aqui. No livro de Êxodo, no capítulo 31, no versículo 18, veja só o que está escrito lá. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, 2 tábuas de pedra, que são as 2 tábuas que está escrito aos 10 mandamentos. E veja só, escrito pelo dedo de Deus. Se você analisar toda a Bíblia, foi escrito por homens, profetas de Deus, que nós já falamos aqui. Mas a única parte da Bíblia que foi escrita com o próprio Deus, o dedo de Deus, que ele deu uma ênfase maior, foi os 10 mandamentos. Muitos dizem que os 10 mandamentos só foi para o povo de Israel. O próprio Cristo, depois de 1500 anos, ele também citava os 10 mandamentos. Citava o valor que tem os 10 mandamentos. Então, Jesus é a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Veja só, alguns dizem que Jesus não cumpriu o sábado. Ele trabalhava no sábado, ele curava no sábado. Exatamente como a nossa irmã Érica falou. Jesus veio para ampliar a nossa visão pela relação do sábado. Exatamente hoje é um dia de sábado. Nós estamos aqui na casa do Senhor para honrar e glorificar o nome dele. Então, que você possa analisar como Jesus interpretava a lei. Como Jesus olhava a lei. Mas vamos continuar aqui. O nosso guia de estudo também, ele nos diz sobre, na terça-feira, Jesus e todas as escrituras. Nós vimos agora Jesus e a lei. Mas como ele lidava, Érica, com todas as escrituras, com toda a Bíblia? Jesus, ele disse até, em João 5, né? Ele disse, examinai as escrituras, porque dela testificam de mim. Não é assim que diz? Então, é a mesma coisa que diz, ele incentivava a leitura. Né? Como eu disse no começo, Jesus, ele memorizava, ele lia, ele queria ver no primeiro estudo, né, desse trimestre que estamos estudando. Antes foi feito por papiro, não tinha igual nós hoje temos impresso, né, e tudo, depois por pergaminhos. Então, mas eles tinham isso. Alguma coisa que 99,9 ali é tudo igual que estava no papiro, igual estava no pergaminho. Temos aqui a escritura, né, hoje impressa. Esse 0,1% aí que eu deixei de comentar, algumas mudanças de vírgulas, pontos e tudo mais. Então, nada mudou. Para quem crê, acredita na Bíblia, é a mesma coisa. E Jesus, ele incentiva nós a lermos isso, porque é a palavra de Deus. Ele diz que é a palavra. Então, ele acredita nisso, porque ele vivenciou isso. Ele levava para a vida dele isso. Né? Ele vivenciava aquilo. Tanto é que, só voltando um pouquinho para trás, quando ele foi tentado por Satanás, ele tinha memorizado, como eu disse, ele levava para aquela situação. Ele levou os versículos para aquela situação. E nós, hoje, temos que fazer a mesma coisa. As Escrituras servem para isso. Para nós levarmos para aquela realidade que estamos vivenciando. Né? Porque não é
se não temos esse contato, não saberemos, naquela realidade que estamos vivendo no momento, saber o que as Escrituras relacionam com a nossa vida naquele momento. Né? Então, o Jesus ele sempre fez isso. E precisamos entender que a palavra é uma autoridade, é importante para guiar-nos a cada dia. Marcos, enriqueça nosso conhecimento aí. Quando ele diz assim, nas Escrituras, está escrito assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ordenado. E o que ele quis dizer com isso? O que ele falou dos profetas também? O que ele falava dos escritos de Moisés, dos profetas? Bom, aqui na lição de terça-feira, como nós estamos abordando ela, eu gostaria de convidar você que está em casa também, que você lesse com a gente, ou abra a sua Bíblia aí, no capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13. Ali vem contando a história de dois homens que estavam em Jerusalém, quando Cristo foi ressuscitado, né? Quando Cristo foi morto, eles estavam ali em Jerusalém, eles viram todos os acontecimentos que ocorriam naquela época, e agora eles estavam indignados. A caminho de Emaús, eles estavam indignados, por quê? Porque quando eles viram Jesus Cristo ser morto, eles estavam esperando um rei que iria libertá-los do quê? Da opressão romana. E, de repente, aquele rei que iria libertá-los da opressão romana, agora estava pendurado numa cruz. Então, eles estavam completamente assim, desnorteados. E nesse caminho dele para Emaús, é o que vem relatando aqui no capítulo 24 de Mateus, Jesus aparece para eles. E o que aconteceu nesse episódio? Jesus começa a falar para eles de tudo que estava acontecendo, ou seja, expondo as Escrituras para eles, mostrando que tudo aquilo que aconteceu já estava relatado nas Escrituras, que não era para que eles ficassem indignados com aquilo, com a crucificação, com tudo que aconteceu naquele dia, né? Era para que eles entendessem que tudo aquilo já estava escrito. Então, Jesus Cristo ele diz assim, no capítulo 24, do versículo 23, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus Cristo falou assim, olha, não fiquem indignados com isso que está acontecendo, porque lá em Moisés, Salmos e os profetas já haviam dito que isso deveria acontecer. Então, que não eram para que eles ficassem tristes por isso. Por quê? Que agora ele tinha ressuscitado, mas que tudo isso já estava escrito na Bíblia. Sim, nós vemos também que no livro de Jeremias, Isaías, ali nós vemos predizendo o Jesus vindo e morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Então, assim, o Antigo Testamento para Jesus, e também nós vemos para os apóstolos, para os discípulos, que também tinha validade. Então, toda a Bíblia ela é válida por Jesus e pelos apóstolos do passado. E hoje também ela continua tendo a mesma validade, a mesma autoridade do passado ela tem hoje. Mas vamos caminhar aqui. O tempo é curto, né? O tempo passa muito rápido aqui. Eu vou acompanhando. Quarta-feira diz assim, nosso guia de estudo. Jesus é a origem e a história da Bíblia. Érica, comenta um pouquinho para nós sobre Jesus e a origem. Como que você pode dizer alguma coisa sobre isso? Jesus é a origem e a história da Bíblia. Como já começa aqui, né? Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Já ensinou, já sabemos disso. É a palavra de Deus, né? No sentido que ela declara quem é Deus. É um sinônimo ali, né? Uhum. É um sinônimo. Nosso guia de estudos, ele diz isso, né? E a origem da Bíblia se encontra em quem? Em Deus. Não tem como falar que não. Ele se encontra, né? Se você vai à Bíblia, a origem da Bíblia é Deus. Resumindo tudo, né? Que já estão nos apertando, né, Claudemir? Marcos, comenta um pouquinho para nós, referente a esse ponto, Jesus e a origem e a história da Bíblia.
E aí nós já podemos entrar em quinta-feira também, que fala sobre o que os apóstolos pensavam sobre a Bíblia. Ali, a partir, depois do Antigo Testamento, o que Paulo falava sobre o Antigo Testamento. Como ele via as escrituras do passado também, Marcos. Sabe uma coisa bem interessante que nós devemos notar? Porque a Bíblia ela foi escrita por homens, certo? É claro que existem vários questionamentos, né, sobre assim, a maneira pela qual a Bíblia foi inspirada, ou ela foi ditada por Deus, ou Deus... Hoje em dia, muita gente acredita que conheça, né? Por exemplo, igual aquele homem, Allan Kardec, né? Ele falava, as pessoas falavam o seguinte, que o Espírito aparecia para ele e ele ia escrevendo, né? Na Bíblia, não foi dessa maneira, nós não cremos dessa maneira, nós cremos que Deus inspirava a mente dos homens, e esses homens, todos em épocas diferentes, de profissões diferentes, nós temos aqui reis, nós temos ministros, nós temos lavradores, nós temos pescadores, né, e nós lembrando aqui do apóstolo Paulo, né, um doutor da lei, todos eles escreveram a Bíblia, mas cada um em épocas diferentes, de linguagem diferente, né? Por quê? Porque todos eles foram homens usados por Deus. Deus iluminava a mente deles, não a mão. A mão e as escritas eram deles mesmos. Na época que eles estavam, eles escreviam da maneira que eles entendiam, quando Deus impressionava a mente deles. Então, a confiabilidade da Bíblia é interessante assim, porque foi homens, mas esses homens eles foram inspirados por Deus, foram instrumentos nas mãos de Deus. Assim como nós devemos ser hoje também instrumentos nas mãos de Deus, esses homens também se deixaram ser usados por Deus para escrever as Escrituras. Tanto é que nós notamos um outro detalhe bem interessante. A Bíblia nós temos a Bíblia há mais de 3.000 anos, para quase 3.000 anos, e ela não se contradiz em parte alguma. E ela foi escrita em 1.500 anos, né? Por autores por homens diferentes, exatamente. Como você disse, homens diferentes, que não deixaram até de citar. Deixar de citar de um e o outro, né? Exatamente. Então, Paulo falava de Pedro, Pedro de outro. Então, eles não deixavam de falar, quer dizer, as histórias, os textos, os livros, não se contradizem, né? Nunca se contradizem. São 66 livros. Nós temos aqui uma biblioteca, né, na Bíblia. E eles não se contradizem. Né? Você vê que interessante. O nosso guia de estudo, na quinta-feira, diz o seguinte, eu gostaria que nós refletimos um pouco. Quando Cristo Jesus disse assim, porque está escrito a Moisés, está escrito para Faraó, que ia endurecer o coração dele, mas não é que Cristo ia endurecer, mas era o próprio Deus falando assim, Faraó, eu estou falando contigo. Quando tem algo escrito na Bíblia, é porque o próprio Deus está falando com nós. O que está escrito dentro da Bíblia é Deus falando conosco. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Você já leu algum livro de filosofia ou de ciência? Vocês já viram um livro que já foi escrito há 3.000 anos atrás, se ele permanece da mesma forma hoje, ele permanece intacto, ele não mudou nada? A Bíblia é o único livro do mundo, do planeta Terra, que nunca mudou. Ele continua o mesmo, não mudou nada. Se você pegar a Bíblia do católico, do bandista, de qualquer outra denominação, em Êxodo, capítulo 20, é a mesma coisa. Você pode abrir na sua casa, você que faz parte de qualquer outra denominação, não sendo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você abre a sua Bíblia e você vai encontrar a mesma coisa. A Bíblia nunca mudou. A Bíblia continua intacta. Por que Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos? Exatamente para nunca mudar. Deus nunca muda. Deus é um Deus poderoso. A Bíblia nos mostra um Deus que ele permanece pela eternidade. Ele não é um Deus que oscila. Um dia está bom, outro dia está ruim. Não, ele permanece sempre a mesma coisa. Mas, para que nós possamos encerrar aqui, gostaria, Érica, que você fizesse seus agradecimentos, falasse alguma coisa para quem está nos assistindo.
Ok. Eu gostaria que, se você, de dizer, né, que se você ainda não tem essa experiência de leitura da Bíblia, faça. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A leitura é muito gostosa, a gente aprende muito, a gente tem um contato íntimo com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Então, experimente, você vai ver, porque a Escritura, ela é usada no lugar de Deus. A Escritura é usada no lugar de Deus, né? Mostrando que nós temos esse contato com o Criador de tudo, né? O Criador do universo. Ok? Amém. Érica, muito obrigado por você, pela Agradeço. sua participação. Eu que agradeço. Está menos nervosa? Não. Marcos Molina, considerações finais? Bom, de tudo aquilo que nós aprendemos, o importante é nós não descartarmos a palavra de Deus. Deixarmos ela, ao invés de deixarmos ela aberta, sem lermos, né? Infelizmente, algumas pessoas... Como objeto, né? Ela não é um objeto, muito bem colocado, ela não é um objeto, ela é um objeto para ser lido, pesquisado. Peça a direção de Deus, que com certeza Ele vai abrir a sua mente para que você entenda o propósito de Deus na nossa vida, que com certeza é a salvação de todos nós e um dia estarmos com Ele no reino da glória. Amém. Amém. Eu quero chamar você, aí em casa, nós vamos fazer uma oração para que a gente possa sair daqui com o poder do Espírito Santo, entendendo o que Deus quer para cada um de nós. Então, você que está em casa, feche os seus olhos, o nosso irmão Marcos Molina irá fazer uma oração para nós. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós agradecemos pelo estudo da Tua Palavra e rogamos a direção do Teu Santo e Bom Espírito para que Ele possa, assim como Ele tem impressionado a nossa mente, que Ele possa impressionar a mente também daqueles que nos ouviram nessa manhã e que eles possam, na medida do possível, nas suas condições, abrirem a Tua Palavra, pedirem a Tua direção, que com certeza o Teu plano de vida para todos nós é muito melhor do que os nossos planos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é na nossa vida. Pedimos também que continue com aquelas famílias que estão passando por enfermidades, que talvez por algum luto, que o Senhor possa confortar o coração de todos eles e que um dia, Senhor, com certeza absoluta, tudo isso vai passar. E quando nós estivermos do Teu reino, nós vamos ter apenas lembranças das coisas que de ruim aconteceram na nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.